Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 14 a 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14 a 22. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Iniciemos. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não desprezeis as profecias. Todos, abstendo-vos. Vamos orar, queridos, vamos pedir a unção de Deus. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos a Tua bênção para entregar a mensagem que o Senhor já colocou no nosso coração. Senhor, me enche com o Espírito Santo, me enche, Senhor, com o Espírito Santo, para que eu pregue essa palavra com unção, com poder, com graça, com fidelidade, com fluência. Ilumina a nossa mente para compreendê-la e nos enche do Teu poder para vivê-la. Ó Senhor, traz ânimo àqueles que estão fragilizados e desanimados, traz cura àqueles que estão enfermos, traz libertação àqueles que de alguma forma estão aprisionados, traz salvação àqueles que estão perdidos, e vivifica-nos, Senhor, a todos nós, vivifica-nos, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Amados, nós estamos meditando no tema exortações para uma vida cristã madura. Vamos dizer o nosso tema todos: exortações para uma vida cristã madura. Deus quer que você cresça em sua vida espiritual. Vou repetir: Deus quer que você cresça em sua vida espiritual. Deus quer que você se torne um crente maduro, firme e frutífero. Deus quer que você seja uma bênção para todas as pessoas que convivem com você. E nesse texto, queridos, Paulo apresenta 3 grupos de exortações. Semana passada nós já vimos o primeiro grupo. Nos versículos 14 e 15 encontramos a exortação da parte de Deus, o mandamento da parte de Deus para cuidarmos uns dos outros. Qual é a exortação para nós todos? Cuidar uns dos outros. E o versículo 14 inicia dizendo exatamente isso: exortamo-vos também, irmãos. Essa é uma missão, essa é uma responsabilidade que não cabe somente aos pastores, presbíteros e diáconos de liderança, mas cabe a cada um de nós cuidarmos uns dos outros. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar 5 atitudes de cuidado mútuo. Vimos aí no versículo 14, por gentileza, olha o texto, veja o que é que diz. Primeira atitude: admoestar os insubmissos, aqueles que estão desalinhados com a palavra de Deus, aqueles que não estão em harmonia com a palavra do Senhor, ao nosso conhecimento, e nós tendo essa condição, devemos admoestar, mostrar a verdade e mostrar as consequências de quando a gente está em desobediência à palavra do Senhor. A segunda atitude: devemos consolar os desanimados. Queridos, na vida cristã, por uma série de razões, às vezes nós desanimamos, e a palavra do Senhor nos diz que nós devemos consolar, devemos dar uma palavra amiga, uma palavra da parte de Deus, devemos chegar junto, oferecer o ombro amigo, para que essa pessoa possa se reanimar no Senhor.
crente também se desanima, como nós vimos a semana passada. A terceira atitude que nós devemos ter, está ainda no versículo 14, é amparar os fracos. E essa expressão fracos aqui diz respeito àqueles que tropeçaram, aqueles que erraram, aqueles que caíram, aqueles que cometeram um pecado diante do Senhor. E o texto diz que a esses que pecam, a esses que têm uma atitude de transgressão à vontade de Deus, nós devemos fazer o quê? Amparar. E amparar, queridos, é segurar essa pessoa, trazer essa pessoa para o caminho da verdade e da obediência. Mas há uma quarta atitude que nós também encontramos no versículo 14. O que é que o texto diz? Que devemos ser longânimo para com todos, ou seja, devemos ser pacientes. Amados, nós não podemos ser a medida de todas as coisas, no sentido de querermos estabelecer que as outras pessoas tenham o mesmo ritmo que nós, tenhamos a mesma maturidade que nós, o mesmo conhecimento. Não é assim. Às vezes o irmão, ele tem uma caminhada mais lenta, com mais dificuldades, e a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina a ter paciência com esses irmãos, a investir mais, a não desistir do irmão, chegar junto em Cristo Jesus. Essa é uma missão minha, essa é uma missão sua. Não desista do seu irmão em nome de Jesus. Tenha paciência com ele. Aí você diz, mas eu já falei, já ensinei, já mostrei. O que é que Deus diz para você? Seja paciente. Tenha paciência, porque Deus vai continuar usando a sua vida. Amém, amados? Deus vai continuar te usando, e na hora certa, essa palavra que você está semeando, ela vai brotar, ela vai frutificar, e o nome de Deus será glorificado. Paciência, meu irmão, paciência, minha irmã. Mas no versículo 15 nós temos uma quinta atitude, e a quinta atitude é não retribuir mal por mal. Ora, e acontece isso na igreja? Uma pessoa fazer o mal a outra? Acontece sim. E acontece na igreja alguém pagar o mal com o mal? Infelizmente acontece sim. Nós já falamos da natureza da igreja muitas vezes e vamos insistir nisso. A igreja tem trigo, verdadeiros crentes, e tem joio, que são crentes que ainda que não se converteram, mas têm experimentado um pouco dessa graça de Deus, um pouco dessa iluminação, mas ainda não foram transformados pelo Espírito Santo. E são pessoas que não nasceram de novo e não têm um compromisso com Deus, com a verdade de Deus, nem com a palavra de Deus, e por isso ferem, machucam, ofendem e cometem delitos contra o irmão. É possível sim, queridos, que no nosso meio a gente venha encontrar pessoas que nos firam, que nos machuquem, que tenham atitudes às vezes discriminatórias, atitudes carnais e infantis. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Se o outro te faz o mal, não retribua com o mal, mas retribua com o bem. Deus chama a mim e a você para cuidar uns dos outros, admoestrando os submissos, consolando os desanimados, amparando os fracos, sendo paciente para com todos. E olha aqui esse detalhe, não apenas com alguns, mas com todos. E não retribuir mal por mal, mas pagar o mal com o bem. Essa é a primeira exortação, cuidar uns dos outros. Hoje nós vamos ver a segunda exortação, o segundo grupo, é cuidar na nossa vida interior. Essa é a segunda exortação, cuide da sua vida interior. Qual é a segunda exortação, todos? Cuidar da vida interior. Na primeira exortação, nós temos aqui o cuidado mútuo, olhar para o irmão, olhar para o outro. Mas a segunda exortação é cuidar de si
mesmo, é olhar para si, é olhar para dentro de si, é examinar, autoexaminar, autojulgar, para ver se nós estamos devidamente alinhados com a vontade de Deus, com a vontade dos céus. Um dos sinais da maturidade espiritual é quando não negligenciamos a nossa vida com Deus. Portanto, meu querido irmão, nós não devemos, não podemos negligenciar nada. Em Provérbios 18:9 está escrito: o que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Não podemos negligenciar nada, mas principalmente a nossa vida espiritual. Somos exortados por Deus, instados por Deus a não negligenciar nada na nossa vida em todos os sentidos, de não procrastinar, de não adiar, de não tratar as coisas com uma irresponsabilidade e às vezes com devagar. Meu querido irmão, não podemos negligenciar nada, amém? Não seja negligente em nada na sua vida, quer seja familiar, escolar, profissional, quer seja nas relações interpessoais, no trabalho. Não podemos negligenciar nada, mas principalmente a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 13 está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vamos ler todos comigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não existe nada mais importante na minha vida, não existe nada mais importante do que na sua vida, do que a salvação, do que a vida eterna, do que a comunhão com Deus. Não existe nada mais importante. Não negligencie, queridos, não negligencie, minha querida irmã. Paulo, escrevendo para Timóteo, exorta em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Devemos estar com os ouvidos atentos e abertos para ouvir a voz do Senhor mais uma vez dizendo: tenha cuidado de ti mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Meu irmão, minha irmã, cuide da sua alma. Amém? Cuide da sua alma. Jovem, adolescente, irmão e irmã, ouça a voz do Senhor que diz: cuide da sua alma. Como negligenciar tão grande salvação? Nos versículos 16 a 18, queridos, Paulo nos ensina 3 atitudes que devemos tomar em relação ao crescimento espiritual, à maturidade cristã, a cuidar da nossa alma, da nossa relação com Deus. Vamos ver aqui as 3 atitudes. Primeira está no versículo 16, o texto sagrado diz: regozijar-se sempre. Regozijar significa alegrar-se. Deus está dizendo para mim e para você que nós devemos nos alegrar. É mandamento, é ordenança de Deus. A alegria combate a tristeza paralisante. A alegria combate o desânimo espiritual. A alegria combate a incredulidade diante das circunstâncias. A alegria combate a depressão. Ora, pastor, crente fica com depressão? Fica assim. Tem situações que, diante de tantas adversidades da vida, diante de tanto sofrimento, diante de tantos ataques emocionais, a depressão pode atingir. E nós temos a história de tantos homens e mulheres de Deus, como o próprio caso
de Elias. É possível que a depressão tome conta do nosso coração. E se você, meu querido irmão, minha querida irmã, tem apresentado esses sintomas de depressão, que o Espírito Santo te liberte hoje em nome de Jesus. Nós acreditamos no acompanhamento de um profissional qualificado, crente no Senhor, mas nós acreditamos também na intervenção sobrenatural de Deus para te curar desse mal em nome do Senhor Jesus. Por isso, comece a receber essa palavra. Já esteja se apropriando dessa palavra e obedeça a voz do Senhor quando Ele diz: alegre-se sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrias, irmãos, combate a depressão. Eis a ordem do nosso Mestre, eis a ordem do nosso Senhor: alegre-se de vez em quando. É isso que o texto diz. Sempre, dependendo das circunstâncias, não, é alegrar-se sempre. E o texto fala de uma alegria constante, independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, Deus nos ordena, é Deus quem nos ordena: alegre-se sempre. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo nos apresenta uma verdade eterna que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Diz o texto sagrado, vamos ler toda a igreja comigo, por gentileza. Porque para mim tem o que, irmãos? Tem um por certo, isso é certeza, isso é verdade absoluta da parte de Deus. E qual é a certeza que Paulo tem? Que os sofrimentos o que, irmãos? Do tempo presente, no tempo presente nós passamos por sofrimento, sim. O sofrimento também faz parte da vida cristã, mas Paulo está dizendo: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um período de sofrimento intenso, coloque uma coisa no seu coração: crente fiel ao Senhor também passa por sofrimento. Não deixe que o diabo fique colocando dúvida no seu coração, dizendo para você: você não nasceu de novo, você não é crente, você não tem comunhão com Deus, você está distante de Deus, isso está acontecendo porque você está longe de Deus. Não deixe que o diabo coloque isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus, porque sofrimento no tempo presente também faz parte do propósito de Deus para edificar a sua igreja. E o texto continua e diz: não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. Veja que coisa extraordinária esse texto. Paulo não ignora o sofrimento do tempo presente. E Romanos capítulo 12, versículo 15, na parte B, nós vamos ver exatamente a comprovação dessa afirmação, de que Paulo não ignora o sofrimento do tempo presente. E o que é que ele diz no final? Chorai com os que choram. É mandamento do Senhor também. De um lado ele diz, e ele ordena: alegre-se sempre, mas do outro lado ele também diz: chore com os que choram. Nós somos, queridos, exortados a ter empatia, a nos colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Às vezes está faltando essa empatia no nosso coração, queridos. E uma das formas de nós cuidarmos uns dos outros é tendo empatia. E aquele que tem empatia, ele é abençoado, ele é edificado, ele é usado pelo Espírito Santo, ele é agraciado com o poder de Deus. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Jesus sentiu tristeza no Getsêmani quando estava orando. Mateus 26, 38. Diz o próprio Cristo: a minha alma está profundamente triste até a morte. O sofrimento, a dor, a tristeza, o choro
fazem parte da vida cristã. Mas mesmo diante do sofrimento presente, nós temos motivos para nos alegrar. O motivo para nos alegrar são maiores e incomparavelmente maiores do que os motivos da tristeza. Mais uma vez, citando Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, todos, bem forte, com a glória a ser revelada em nós. A glória divina, a glória do céu, a glória de Cristo, a glória de Deus vai ser revelada a você em nome do Senhor Jesus. Se a vida está difícil para nós, Deus nos promete que estamos caminhando para uma vida incomparavelmente melhor. Estamos caminhando para uma vida incomparavelmente melhor. Podemos ter motivos de tristeza e temos, mas nós temos motivos superiores e maiores para alegria, para uma alegria constante. Filipenses 4:4, nós temos mais uma exortação nessa direção. Diz o texto sagrado, todos comigo: alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos. Meu irmão, alegre o seu coração, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Mude o seu semblante em obediência ao mandamento de Deus para ter alegria na sua vida. A nossa alegria está no Senhor, a nossa alegria está na cruz, a nossa alegria está na ressurreição de Cristo, a nossa alegria está na ascensão de Cristo, a nossa alegria está na certeza de que Ele vem buscar a sua igreja para estar para sempre com Ele, para toda a eternidade. Alegre-se no Senhor, em seu cuidado, em sua providência, em sua soberania, em seu poder ilimitado. Escute a voz do alto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Aleluia. Os sofrimentos do tempo presente vão passar. Misericórdia. Tenha fé, irmão. Tenha fé, irmã. Tome posse. Os sofrimentos do tempo presente vão passar. Amém. Você está sofrendo? Por causa de um filho, por causa de uma filha, por causa de uma enfermidade, por questões financeiras, por conta da opressão maligna. Vai passar em nome de Jesus. Vai passar. Passou na vida de Jó, passou na vida de Davi, passou na vida de Jeremias, vai passar na sua vida em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar, esse deserto você vai atravessar. Deus já tem separado para você a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. A sua vitória já está garantida. E eu gostaria que você dissesse: a minha vitória já está garantida. Vamos todos: a minha vitória já está. Alegre-se nisso, meu irmão. Alegre-se nisso, minha irmã. E eu gostaria que você fizesse algo comigo nesse momento. Preste atenção, faça isso agora. Tire os olhos do sofrimento. Tire os olhos das contas que você tem que pagar amanhã, da cirurgia que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Tire os olhos das decisões que você tem que tomar amanhã e coloque os seus olhos em Deus hoje, agora, e alegre o seu coração em nome de Jesus. Hebreus 12:2 está escrito, Hebreus 12:2. Eu peço que os irmãos leiam o texto, querido, da palavra de Deus, porque quando a gente lê a palavra, essa palavra transforma o nosso coração. Então leia
aí o texto bem grande, bem claro, para que todos possam ler, todos juntos. Olhando e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Olhe firmemente para o autor e consumador da fé, para Jesus, e olha o que é que ele ensina, queridos. E essa é uma prática que todos nós devemos adotar se nós queremos ter uma vida cristã madura. Considerando, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele fez o quê? Suportou a cruz. Meu querido irmão, esse texto é válido para mim e para você também. Considerando a alegria que está proposta nos céus, suporte a sua cruz hoje, como Jesus suportou. Eu não sei qual é a sua cruz, e você diz: está pesada, está pesada. E quando ela está muito pesada, do mesmo jeito que os soldados providenciaram um homem para ajudar Jesus a carregar a sua cruz, Deus providencia irmãos para lhe ajudar a carregar a sua cruz. Deus está no controle. Suporte a sua cruz. Deus colocou essa cruz, então suporte essa cruz. Porque não existe glória, não existe trono de glória, não existe coroa celestial sem a cruz na vida do cristão. Passa pela cruz, a cruz acontece, a cruz faz parte. E aí o texto diz: não fazendo caso da humilhação que ele iria passar, e o resultado da sua fidelidade, ele agora está sentado à destra do trono de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, para onde nós estamos caminhando é muito melhor, é muito melhor, é muito melhor. Quando o Senhor ordena a nos alegrarmos sempre, Ele está nos ordenando a não tirarmos os nossos olhos do céu, nunca. Os nossos olhos devem estar sempre em direção ao alto, sempre em direção aos céus. Porque quando nós estamos olhando sempre para o céu, nós vamos ter motivos de sempre estarmos alegres. Bendito seja o nome do Senhor. Alegria constante só é possível quando olhamos sem cessar para o alto. Amém? Olha para o alto, querido, e continue a sua peregrinação, a sua caminhada cristã. Mas nós temos uma segunda atitude aqui, e essa segunda atitude está no versículo 17. Veja o que diz o versículo 17: todos orai sem cessar. Sem cessar nós devemos orar. Meu irmão, minha irmã, a oração é o maior recurso da vida cristã. Eu vou repetir: a oração é o maior recurso da vida cristã. Nós precisamos ter uma vida de oração constante. Nós não podemos negligenciar a oração. Jesus não orava sem motivo. Jesus orava porque precisava orar, para nos mostrar também que nós precisamos orar. Você precisa orar mais. E aí ninguém diz amém. E quando eu digo que você precisa orar mais, eu estou apontando 3 dedos para mim antes. Como é que está a sua vida de oração, meu irmão, minha irmã? Melhore. Amém? Intensifique. Os dias são maus. Os dias são maus. E nós não podemos negligenciar a oração. Sabe por quê? Porque quando nós oramos, coisas grandiosas acontecem.
Quando você ora, coisas grandiosas acontecem. E muitas vezes nós não nos apercebemos das mudanças que ocorrem no mundo espiritual, mas quando oramos, essas mudanças acontecem. E na hora certa, elas vão estar acontecendo no mundo material. Ore, porque quando Jesus orou lá no batismo, 3 coisas aconteceram: os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e Deus falou com aquele povo e com o Senhor Jesus. Quando o crente ora, os céus se abrem, o Espírito Santo desce e Deus fala de uma maneira especial e poderosa. Que você, ao orar, os céus se abrem, o Espírito Santo te encha, te revista da graça e da glória, e Deus fala a sua vida, ao seu coração, em nome de Jesus. Amados, nós não podemos esquecer que temos um inimigo feroz, maligno e destruidor. Esse inimigo é espiritual e invisível, mas é real e atuante. E veja o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Todos. O diabo o quê? Vosso adversário. Você tem inimigo? Tem. E é o diabo, é o seu inimigo. Ele é o adversário. Ele faz o quê, irmãos? Está parado, braços cruzados, não está nem aí para a sua vida. O que é que o texto diz? Anda em derredor, como o quê? Um leão que ruge, um leão faminto, ávido por uma presa, para saciar o seu desejo de sangue. E o texto diz, procurando alguém para devorar, procurando você para devorar. Só que tem um detalhe: o que está em nós é maior do que está no mundo, e o diabo não pode nos tocar. Mas se deixarmos qualquer brecha, o inimigo invade e faz um grande estrago. Por isso que 1 Pedro 5,8 começa com que todos sede sóbrios e vigilantes. Não vacile não, meu irmão. Não vacile não, minha irmã. Não abra brecha não na sua casa, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Não abra brechas, porque o inimigo é especialista em achar essas brechas e invadir por essas brechas e causar um grande estrago. Mas clame, ore. Você tem autoridade da parte do Senhor para repreender todo o inimigo, para que a sua casa, o seu lar, a sua vida financeira, a sua saúde seja tomada pelas bênçãos de Deus. Mas há uma terceira atitude que nós encontramos aqui. Está no versículo 18. Vamos ler a parte inicial, que é da graça em tudo. Vamos ler todo o texto, todos juntos? Em tudo, porque em tudo o que, amados? Dai graças, agradece em tudo. A gratidão combate a murmuração. A gratidão combate o pessimismo e a ingratidão. Deus não nos manda agradecermos pelo sofrimento em si. Ele não manda eu agradecer porque eu adoeci. Ele não manda eu agradecer porque eu sofri um acidente de carro. Ele não me manda agradecer porque eu estou passando por um problema financeiro. Não é um agradecimento ilógico e agradecer pelo mal em si. O que Deus nos ordena, queridos, a agradecer em tudo, é pelo seu propósito em tudo que acontece na nossa vida. Em tudo que Ele permite ou Ele ordena que aconteça na nossa vida, Ele tem um propósito.
E é por conta desse propósito que eu tenho que ter uma vida de gratidão. É por conta do propósito estabelecido pelo próprio Deus que eu tenho que ter sempre em mim um espírito de gratidão ao Senhor. Eu não agradeço a Deus pelo sofrimento, mas agradeço a Deus pelo seu propósito diante do sofrimento. Em tudo eu agradeço a Deus, porque eu sei que Deus está agindo para que essas coisas cooperem para o meu bem. Nós encontramos na palavra, queridos, 7 propósitos para o sofrimento. 7 propósitos para o sofrimento. E de uma maneira rápida, e eu quero contar com a colaboração dos irmãos na leitura da palavra. Primeiro propósito para o sofrimento é nos conformar à imagem de Cristo. Deus usa o sofrimento para nos conformar à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29. Vamos ler, queridos, todos juntos. Sabemos, cooperam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí o propósito do sofrimento. Ele vai agir para que todas as coisas cooperem para o nosso bem e para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. O sofrimento molda o nosso caráter e nos faz semelhantes a Cristo. Segundo propósito, nos ensinar a depender de Deus. O sofrimento nos ensina a dependermos de Deus. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus diz para Paulo, diante de tanto sofrimento, com o espinho na carne que o fazia sofrer e gemer e chorar, Deus diz para Paulo: todos, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos levados ao limite, nós aprendemos que a força não está em nós, mas está em Deus, e a sua graça nos basta. Terceiro propósito do sofrimento é purificar a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja o que está escrito: todos, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, olha o que o texto diz. Primeiro, que ser contristados por várias provações é uma coisa que acontece no presente tempo, mas não acontecerá na eternidade, no futuro, na glória celestial. E por quanto tempo? Breve tempo, se necessário. Meus queridos, isso aqui é muito sério, porque o texto está nos dizendo que às vezes é necessário a provação na nossa vida, é necessário o sofrimento na nossa vida, às vezes é necessário sim. E aí, o versículo 7, todos, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A fé é provada como ouro e fogo. A fé é provada, quando é provada, torna-se mais firme, forte e preciosa. O quarto propósito, o sofrimento gera em nós perseverança e maturidade. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Leamos todos juntos. Meus irmãos, o passardes, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. O sofrimento produz constância e crescimento espiritual. Quinto propósito: o sofrimento é usado por Deus para nos disciplinar em amor. Hebreus 12:6 diz o texto sagrado. Hebreus 12:6. Porque o Senhor... Muitas vezes o sofrimento é a forma de Deus nos corrigir e nos reconduzir ao caminho certo. Sexto propósito: Deus usa o sofrimento para que por ele venhamos ter o testemunho ao mundo da sua graça e do seu poder. João 9:3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Nossas lutas e vitórias servem como testemunho da graça e poder diante dos homens. Bendito seja o nome do Senhor. E em último lugar, eu apresentei 7, mas tem mais propósitos. É gerar esperança na glória futura. 2 Coríntios 4:17, todos. 2 Coríntios 4:17. Diz o texto: porque a nossa... Acima de quê, irmãos? De toda comparação. O sofrimento presente desperta em nós o anseio pelo céu e fortalece a nossa esperança. Os sofrimentos do crente não são castigos cruéis, mas instrumentos do Pai amoroso para nos santificar, fortalecer, consolar e preparar para a glória eterna. Concluindo, a equipe de louvor, por gentileza. A alegria, a oração e a gratidão. Todos essas três exortações, todos juntos. A alegria, a oração e a gratidão. São atitudes que nos levam a uma vida espiritual madura. E quero aplicar, lembrando: alegre-se sempre, mesmo em meio às crises, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ore sem cessar, em todo o tempo, ore, porque a oração é o recurso mais poderoso do crente. Dê graças em tudo, porque Deus governa até os sofrimentos com o propósito de amor. Não desista nunca. Amém? Não desista nunca. Deus está no controle. Aleluia. Vamos ficar em pé.